E aí, pessoal, tudo bem? Então, vamos continuar aqui a nossa matéria de direito tributário. Quero que vocês prestem bastante atenção. Então, continuando aí a nossa aula de direito tributário, gente, nós estamos aqui na aula de número 6, seguindo rigorosamente nosso cronograma. Nós estamos trabalhando nas noções históricas do direito tributário, teorias introdutórias e as espécies tributárias na parte 1. Nessa aula, nós inauguramos aqui o tema Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. Aqui na introdução, eu quero relacionar algumas coisas importantes com vocês. Primeiro, a relação fisco-contribuinte, ou seja, o Estado, o ente tributante, aquele que paga o tributo, o cidadão, ela não é meramente uma relação de poder entre o Estado tributante e o contribuinte, ou seja, o Estado não resolve o que vai fazer e faz sem limite nenhum, mas uma relação jurídica. Como toda relação jurídica, nós temos o sujeito passivo, o sujeito ativo, o liame, né? O vínculo entre estes e o objeto da relação jurídica, uma vez que disciplinada e limitada pelo direito. Ademais, o que eu quero destacar aqui com vocês? As garantias individuais do contribuinte. Então, o contribuinte ele tem alguns direitos e algumas proteções. As principais estão enunciadas no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição, que nós chamamos de cláusulas pétreas. Quando a emenda 3 de 93 ela autorizou a criação da IPMF, do Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira, havia um dispositivo no sentido de que esse novo imposto não precisaria obedecer à regra da anterioridade, que nós já falamos, que antes de cobrar um tributo, por isso a anterioridade, antes de cobrar um tributo, deve existir uma lei prevendo a existência daquele tributo. Contra essa emenda, gente, foi proposta uma ação direta de inconstitucionalidade. Normalmente, nós, quando falamos aqui, eu lembro vocês, a ação direta de inconstitucionalidade é aquela que avalia se a lei ela realmente tem pertinência à sua existência e compatibilidade com a Constituição, na qual se alegava que uma cláusula pétrea, que eu acabei de falar para vocês, são garantias, são os direitos, né, que são dados ao cidadão brasileiro, estava tentando ser abolida. À época, a AGU, a Advocacia Geral da União, defendeu a constitucionalidade da emenda, pois essa não estava suprimindo a anterioridade de nenhum tributo que a obedecesse, mas criando um novo tributo. No entanto, pessoal, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o que difere a regra de uma exceção é a quantidade de casos que cada uma se aplica. Caso a exceção ultrapassasse a regra, haveria a tendência de abolir. Aí nós teríamos uma abolição de uma cláusula pétrea. Assim, o Supremo na mesma decisão que nós estamos falando aqui da ação direta de inconstitucionalidade, que eu acabei de mencionar, houve também uma declaração de inconstitucionalidade, também por agressão a uma cláusula pétrea referente à imunidade tributária recíproca, que nós ainda vamos ver que é um Estado não pode tributar a respeito de a renda, o patrimônio da União, e a União não pode em relação ao Estado, Distrito Federal e os municípios. Isso nós ainda vamos estudar, que é a chamada imunidade recíproca. A emenda número 3 de 93 previa que a IPMF, né, o Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira, poderia ser instituído e cobrado inclusive das movimentações financeiras dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, o que feria diretamente a imunidade tributária recíproca. Em outras palavras, gente, o novo imposto IPMF não obedeceria à imunidade recíproca que tem previsão constitucional, está prevista lá no artigo 150, inciso 6º, a linha A da nossa Constituição Federal. No entanto, apesar de entender que haveria uma agressão, uma cláusula pétrea, o Supremo Tribunal Federal não compreendeu a regra como uma garantia individual dos entes federados, mas uma proteção à forma federativa de Estado, que também é uma cláusula pétrea, mas aí prevista no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1º da Constituição. Aqui, pessoal, cabe algumas observações. Primeira observação é o seguinte: somente a federação, como nós no Brasil, né, quando há
unidade na diversidade. Por isso que nós temos a União, nós temos os estados, nós temos o Distrito Federal e nós temos os municípios, todos eles se reunindo e formando a República Federativa do Brasil. Por isso que nós falamos que nós temos a unidade na diversidade de seus membros e uma das principais autonomias dos entes federados, ou seja, do Estado, da União, do Distrito Federal, dos municípios, é a chamada autonomia financeira. Como sabido, subsiste uma má distribuição dos recursos quando comparados os entes federativos. No Brasil, a gente sabe muito bem, por exemplo, os estados do Nordeste eles têm uma arrecadação muito menor do que os estados do Sudeste. Então, se você observar São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, e a gente for descendo para o Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, esses estados eles têm uma arrecadação tributária muito maior do que os estados da região Centro-Oeste, Nordeste e Norte. No entanto, o que não se pode admitir é que as emendas à Constituição venham a simplesmente piorar essa situação, subtraindo aos poucos recursos dos outros entes. Assim, a União, que é a maior, o maior ente tributante, criasse a IPMF e começasse a cobrar de todos os entes federados, estaria subtraindo o recurso desses entes federados. Então, o que eu quero que vocês analisem com muita atenção aqui, pessoal? Podem existir na Constituição as chamadas imunidades implícitas, que são aquelas que não vão ser cobrado tributo de determinados entes, que decorrem de uma fórmula expressa, a forma federativa. Para a existência da forma federativa, é evidente que nós temos ali implicitamente certas imunidades, ou seja, a União não pode cobrar tributo dos estados, os estados não podem cobrar tributo dos municípios. Ademais, a decisão do STF, gente, sobre a imunidade recíproca de um ente federativo sobre o outro, baseou-se em um caso da Suprema Corte norte-americana, no qual foi decidido nesse sentido. Presta atenção aqui na palavra-chave imunidade recíproca. A imunidade recíproca, ela é ontológica. O que quer dizer esse adjetivo ontológico? Se o Estado é federativo, é da sua essência a existência da imunidade tributária entre os entes federados, sob pena de submeter um à vontade do outro. Já a imunidade política não é obrigatoriamente existente, pois ela decorre de uma decisão política do legislador constituinte. Exemplo disso, pessoal, é as imunidades dos livros, jornais, periódicos e do papel destinado à sua impressão. Tópico 2 agora, o que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar os princípios constitucionais tributários. Essa matéria é muito importante, eu peço que vocês prestem bastante atenção. Ela resolve muitas questões. Então vamos lá. Primeiro que nós vamos trabalhar aqui é o chamado princípio da legalidade. A Constituição, no artigo 5º, deixa bem claro que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Então, para que tenha um comportamento exigido no Estado Democrático de Direito, é fundamental que esse comportamento ele seja um comportamento pautado em lei. O princípio da legalidade, pessoal, aqui previsto, ele está também ligado ao princípio democrático. Se um Estado democrático de direito, a lei, prestem bastante atenção, é fruto da vontade do povo, e é o povo que aprova a lei por meio de seus representantes. Especificamente falando, no Brasil nós temos a Câmara dos Deputados e também temos o Senado Federal, que são as duas casas legislativas que compõem o chamado Congresso Nacional, não é? Onde são produzidas as leis federais. E se o tributo somente pode ser criado por lei, então o tributo ele só pode ser criado pelos representantes do povo. Deputados federais, senadores em nível federal, deputados estaduais em nível de estado e os vereadores em nível municipal.
Portanto, ao menos em teoria, o povo somente paga os tributos que aceitou. Também muito importante a gente analisar a previsão constitucional, ou seja, a nossa carta política, né, a Constituição, a nossa Bíblia política, ela deixa bem claro isso no artigo 150. O que a Constituição diz no artigo 150? Esse artigo é um fundamental para que a gente analise muitos aspectos de princípios tributários. Gente, nós temos, sem prejuízo de outras garantias, que nós já vimos que são as proteções, né, as garantias são as proteções, que serão atribuídas a quem? Ao contribuinte, eu e você como cidadão. É vedado, toda vez que o texto legal, a Constituição, a lei traz a expressão é vedado. Eu já expliquei para vocês que o é vedado é proibido. Então é proibido à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributo, e aí nós sabemos que tributo é gênero, do qual nós temos 5 espécies tributárias, sem lei que o estabeleça. Então está aqui o princípio da legalidade. Para ser instituído um tributo ou para ser aumentado esse tributo, onerado, tem que ser por meio de lei. Para exigir, é o verbo, um tributo é necessário instituí-lo por meio de lei. A exigência que já decorreria do chamado princípio da legalidade, previsto no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal. E aplicando-se o princípio da simetria ou do paralelismo das formas, é possível concluir que, para extinguir um tributo, também será necessária a lei, não havendo nenhuma exceção a essa regra, ou seja, nenhum ato infralegal poderia extinguir um tributo. Já para aumentar o tributo, gente, ou a reduzir, em regra, também é necessário uma lei. No entanto, diferentemente da situação acima, nós temos exceções. Então, por exemplo, imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre as movimentações financeiras, operações financeiras, IOF, imposto sobre produto industrializado. Quanto a estes impostos aqui, que vocês têm que ficar muito de olho, esses 4 impostos que eu acabei de citar, ato do Poder Executivo, um decreto do Poder Executivo, poderá alterar. Só que aí poderá alterar o quê? As alíquotas desses impostos, nos limites e condições estabelecidos por lei. Quanto ao ato do Poder Executivo, é importante mencionar que ele não será necessariamente um decreto presidencial, como decidido pelo Supremo. Exemplo, nós temos a regulamentação do Poder Executivo Federal, que atribuiu à CAMEX, que é a Câmara do Comércio Exterior, a alteração das alíquotas do imposto de importação e do imposto de exportação. Já no caso do IOF, que é o Imposto de Operações Financeiras, e do IPI, que é o Imposto de Produto Industrializado, realmente será necessário o decreto do Presidente da República. Além desses, há outras 2 exceções referentes à tributação de combustíveis. Essas 2 aqui, elas são exceções ao princípio da legalidade. Elas podem ser aumentadas sem que seja por lei. Então, nós estamos falando de quem aqui? Da CID Combustíveis, o decreto somente pode reduzir ou restabelecer, e do ICMS Combustíveis, que aí nós vamos ter um convênio. As demais matérias, elas estão sujeitas à reserva legal. O que quer dizer isso? Elas estão sujeitas ao princípio da legalidade que a gente acabou de ver ali. Em razão da legalidade e de outros aspectos que circundam um dispositivo constitucional que a gente acabou de ler, que é o artigo 150 da Constituição, o Código Tributário Nacional sistematiza quais matérias devem estar previstas em lei, ou seja, quais matérias que devem obedecer o princípio da legalidade. Fatos geradores, elementos quantitativos, aqui base de cálculo e alíquota, contribuintes, infrações, multas e hipóteses de extinção, suspensão e exigibilidade e exclusão do crédito tributário. Já que o patrimônio público, pessoal, presta bastante atenção, ele é indisponível. Previsão legal disso nós temos aonde? No artigo 97 do CTN, que diz claramente, ó, somente a lei, princípio da legalidade aqui, pessoal, somente a lei poderá estabelecer a instituição de tributos ou a sua extinção,
a majoração de tributos ou a redução, a definição do fato gerador da obrigação principal, a fixação de alíquota do tributo e da base de cálculo, a combinação de penalidades. Então, vocês têm que ficar de olho aqui. É o seguinte, a expressão base de cálculo que está prevista no artigo 21 do CTN, ela não foi recepcionada pela nossa Constituição atual. A Constituição Federal de 1988, ela permite essa exceção ao princípio da legalidade apenas para as alíquotas dos impostos aqui referidos. Vamos ficar de olho aqui no artigo 153, parágrafo 1º, que diz que é facultado, então o Poder Executivo pode fazer, é uma faculdade do Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, aqui princípio da legalidade, alterar as alíquotas. É isso aqui que eu quero que vocês entendam. O CTN fala em alíquotas e base de cálculo. Aqui, na Constituição, só fala em alíquotas. Olha o CTN aqui. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, princípio da legalidade, alterar as alíquotas, está de acordo com a Constituição, e aí a base de cálculo não está previsto na Constituição. Então, não foi recepcionada essa parte do CTN. Portanto, o Poder Executivo, gente, ele pode alterar as alíquotas, não sendo esta liberdade total, já que a alteração deve ocorrer nas condições e nos limites estabelecidos em lei. A análise do parágrafo 1º do artigo 97 do CTN nos remete ao que diz aqui. Equipara-se a majoração do tributo à modificação da sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso. Então, para calcular o valor devido por um tributo, deve-se multiplicar a alíquota, que é um percentual, por exemplo, 3%, vezes a base de cálculo. Por exemplo, no IPTU, no Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, nós teríamos aqui a seguinte noção. Eu pegaria o valor venal do imóvel. Então, eu teria a alíquota, por exemplo, 3%, e o valor venal do imóvel, R$30 mil. A modificação da base de cálculo de um tributo, gente, tornando mais oneroso, só pode ser feita por lei. Aí vem a análise do parágrafo 2º do artigo 97, que nos remete à seguinte noção. Não constitui majoração de tributo, ou seja, aumento de tributo, para fins do disposto aqui, a atualização monetária da respectiva base de cálculo. Aqui nós temos um fato bem peculiar, né? Não é necessário uma lei para atualizar a base de cálculo. Veja que a atualização da base de cálculo ela não precisa ser feita por lei. Portanto, ela pode ser realizada mediante um decreto. Então, por exemplo, do IPTU, do Imposto Predial Territorial Urbano, a atualização monetária da base de cálculo pode ser feita por um decreto do prefeito. O STJ já julgou vários casos em relação a isso, ao ponto de, na sua jurisprudência, criar a súmula 160 do STJ, que diz o quê? É defeso, que eu já expliquei para vocês, que é proibido ao município atualizar o PTU mediante decreto em percentual acima do índice oficial. Então, veja bem, pode atualizar a base de a alíquota, né, do IPTU? Pode. Ela vai ser sem medida? Não, não vai ser sem medida, porque ela tem que obedecer ao quê? Aos índices oficiais de correção monetária. Aí nós temos aqui a súmula vinculante, que é do Supremo Tribunal Federal, 50, dizendo que a norma legal que altera o prazo de recolhimento da obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade. Isso aqui vocês têm que tomar cuidado, cai sempre também em provas, né? Então vamos ter bastante atenção aqui. Bom, e a taxa do ART, o que é? É anotações de responsabilidade técnica. Elas são relativas aos sistemas CREA, CONFEA, define aquele que é o responsável pela obra e permite ao CREA que fiscalize o exercício da profissão por parte do profissional. Exercício de poder de polícia. Imagina, você está construindo uma casa e não tem um engenheiro responsável, então não tem uma anotação ali de um responsável. Isso, logicamente, não pode, né, gente? Nesse contexto, foi estabelecido o valor de uma taxa, que nós já estudamos, fosse definido por resolução do próprio CONFEA, que é uma autarquia. O que o STF decidiu?
O tributo prestacional taxa deve possuir valor aproximado ao gasto com a prestação, e a autarquia está próxima da atividade, portanto, possui maior capacidade de calcular o gasto com a prestação. Para evitar arbítrios absurdos, calculou-se o teto razoável na lei e a fixação definitiva fica a cargo da autarquia. O mesmo raciocínio aqui exposto, gente, pode ser aplicado a outras entidades de fiscalização das profissões. Vamos para o número 2. No número 2, nós vamos trabalhar o princípio da isonomia e da capacidade contributiva. Segundo o princípio da isonomia, é vedado, é proibido, aos entes federados dar tratamento desigual aos contribuintes que se encontrarem em situação equivalente. A lógica é que haverá tratamento diferenciado quando houver uma justificativa para ele. Assim, a isonomia, que é o princípio da igualdade, permite que você desiguale com o objeto de igualar. Em direito tributário, busca-se aproximar o esforço que cada contribuinte faz para contribuir com a atividade financeira do Estado. Vamos definir aqui a palavra-chave capacidade contributiva. A capacidade contributiva, gente, é o critério utilizado para fazer a diferenciação. Então, nós temos alguns critérios que são inconstitucionais. No primeiro exemplo nosso aqui, nós temos a ocupação do indivíduo e o nome dado aos seus rendimentos. Não pode ser utilizada para diferenciar ninguém. No exemplo 2, as leis municipais isentando servidores públicos, gente, que já muitos, já têm estabilidade, têm o salário, e os estaduais em relação ao IPTU, a regra é que o servidor público possua maior capacidade contributiva que a média da população. Portanto, trata-se de um critério inconstitucional. Nosso exemplo 3 aqui, nós vamos falar da isenção de custas judiciais e emolumentos em cartórios para os membros do Ministério Público e da magistratura, que já têm salários extremamente altos, lógico, reconhecida a responsabilidade dos referidos cargos, mas não poderiam receber esses benefícios. O princípio da isonomia ele pode ser ponderado com outros princípios e muitas vezes ele pode ser aplicado de maneira a levar em considerações outros aspectos, até mesmo podendo ceder. Um grande exemplo ocorre no tocante a casos em que são concedidos benefícios fiscais que acabam sendo entregues para grandes empresas justamente para atraí-las para determinadas regiões menos desenvolvidas. Aqui nós podemos citar a Zona Franca de Manaus, lá na Amazônia. É tão difícil levar uma empresa para lá que eles criaram a Zona Franca de Manaus, então tem vários benefícios fiscais para a empresa que se instalar lá. Tanto que nós temos lá a maioria das empresas que produzem as nossas mídias digitais, se você observar aí, são produzidos na Zona Franca de Manaus. Às vezes, pessoal, é necessário ponderar diversos aspectos econômicos para entender exatamente o que foi feito. Um exemplo é o caso relativo ao Simples, que nós ainda vamos estudar, no qual a lógica é que quanto menor a receita bruta, observem bem o critério, quanto menor a receita bruta, menor será a alíquota paga pelo empresário. No entanto, algumas atividades foram proibidas de entrar no Simples. A justificativa do Supremo é no seguinte sentido: o Simples ele tem o objetivo de fornecer a pequenas empresas que atuam conjuntamente às grandes empresas no mercado. Já as atividades excluídas não atuariam nessa lógica, como, por exemplo, os escritórios de advocacia, que não têm caráter empresarial e não precisam se beneficiar desse benefício fiscal. Aí nós temos aqui a previsão constitucional, no artigo 145, parágrafo 1º, que diz: sempre que possível, veja que não é obrigatório, é uma cláusula de possibilidade, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal, levarão em consideração as características do sujeito contribuinte que está pagando, serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Quem pode mais, paga mais, quem pode menos, paga menos. Facultando a administração tributária, especialmente, para conferir efetividade a esses objetivos, identificar,
respeitados os direitos individuais e nos termos da lei o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Vamos fazer algumas observações aqui, pessoal. Primeiro, a graduação é para atender ao princípio da isonomia. O que diz o princípio da isonomia ou da igualdade? Tratar os iguais de maneira igual e tratar os desiguais de maneira desigual na medida das suas desigualdades. Apesar do dispositivo citar apenas os impostos, gente, a jurisprudência do Supremo entende que isso não proíbe que as outras espécies tributárias também possam ser alcançadas pelo princípio da isonomia, ou seja, as taxas, que como nós vimos, né, e os empréstimos compulsórios, a contribuição de melhoria. Vamos agora aqui no terceiro princípio da nossa aula, gente, que é o princípio da segurança jurídica ou princípio da não surpresa. No direito constitucional, a segurança jurídica geralmente refere-se a institutos que protegem o passado. O mesmo ocorre com o direito tributário, mas em relação a ele também é necessário uma proteção para o futuro. Previsão constitucional disso está no artigo 150, que eu já trabalho com vocês aqui, ó. Sem prejuízo de outras garantias, é assegurada ao contribuinte. Aí nós temos que é vedado, é proibido, à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios, exigir e aumentar tributos sem lei. Nós vimos que é o que, gente? É o princípio da legalidade. Instituir tratamento desigual, é o princípio da isonomia, entre contribuintes que se encontram em situações equivalentes. Proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou crédito. Além disso, 3. Também é proibido cobrar tributos. E aí veja bem, nós aqui temos as imunidades que nós vamos estudar depois. A gente não pode cobrar tributo em relação aos fatos geradores já ocorridos. Então imagina que o governo cria um tributo hoje de um fato que já ocorreu, por exemplo, a uma compra sua feita há um ano atrás. O governo não pode chegar e cobrar esse tributo. É só a partir do fato ocorrido que o governo pode cobrar o tributo. Essa previsão constitucional aqui do artigo 150, inciso 3º, nos traz na linha A o que? A regra da irretroatividade em relação aos fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado, eu não posso cobrar esse tributo. Na linha B eu tenho a regra da anterioridade. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, também não posso cobrar. A linha C, que é a regra da noventena, que são 90 dias, antes de decorrido 90 dias da data que haja sido publicada a lei que instituiu ou aumentou o tributo, também não vou poder cobrar. Então, observação. Questão terminológica. Noventena, 90 dias. Fiquem de olho nisso. Anterioridade nonagesimal. Ambas previstas no artigo 195, parágrafo 6º da Constituição. Elas são sinônimos, porque nonagesimal também nos remete a 90 dias. A irretroatividade, que significa não retornar, não retroagir, prevista no artigo 150-A, não possui exceções, gente. Já a irretroatividade em sentido amplo, no sentido de que a lei tributária existe somente para atingir os fatos geradores futuros e pendentes, ela tem algumas exceções, especialmente no artigo 106 do CTN. Quanto à anterioridade e à noventena, existem algumas exceções. Vamos ver aqui as exceções à anterioridade do exercício financeiro. O que quer dizer isso? Esses impostos que estão aqui, você pode cobrar no mesmo momento, ou seja, no mesmo exercício financeiro. Estou imaginando, se você criou uma lei em 2021 em relação a esses impostos, em 2021 mesmo você vai poder cobrar. Então, quais são os impostos que não precisam obedecer ao princípio da anterioridade? A anterioridade no exercício financeiro. Estão todos aqui, eu quero que vocês leiam com calma. Especialmente o imposto de importação, imposto de exportação, o IPI e o IOF. Esses aqui, especialmente, é só você analisar que eles são impostos que eles não têm um fim
exclusivamente arrecadatório. Na verdade, eles são mais utilizados para intervir na economia. Aí nós temos os impostos extraordinários de guerra, os empréstimos compulsórios de guerra e calamidade. Imagina, tem uma guerra esse ano, você vai instituir um imposto esse ano para cobrar ano que vem? A guerra já passou. As contribuições financeiras da Seguridade Social, o ICMS monofásico sobre combustível e a CID combustível. Então vamos ver aqui as observações que eu fiz. Primeiro, o IPI. Ele obedece à noventena, né? Eu criei uma lei, aumentei o IPI, ele vai ter que esperar 90 dias para cobrar. Igualzinho às contribuições sociais. Qual que é o fundamento aqui? Os contribuintes exigiam proteção nesse aspecto. Empréstimos compulsórios, que nós já estudamos, para investimentos, eles obedecem a todos os prazos. Imposto de importação, aqueles primeiros que eu falei para vocês, empréstimo compulsório, eles não obedecem a prazo algum, eles são cobrados imediatamente após instituídos. Além disso, nós temos a exceção à noventena, que são aqueles que a anterioridade nonagesimal. Eles vão obedecer aqui, né? Eles não vão obedecer ao prazo de 90 dias. Assim que a lei criar esses impostos, eles vão poder ser cobrados imediatamente. Aí vocês fiquem de olho. Aparece aqui o imposto de importação, o IOF, aí não aparece o imposto de renda, imposto extraordinário de guerra, compulsório, aí vem aqui o imposto de renda, a base de cálculo do IPTU, a base de cálculo do IPVA. Quais são as observações que eu preciso fazer aqui? O imposto de renda, ele obedece somente à anterioridade. Então, ele é criado num ano, por exemplo, 2021, ele é majorado, criado para ser cobrado quando? Em 2022, no próximo ano. O IPTU e o IPVA são dois tributos preponderantemente fiscais. Finalidade arrecadatória, fazer o cofre do governo, que incidem sobre o valor de bens, imóveis, que podem valorizar ao longo do ano. Portanto, o Estado precisa fazer as alterações necessárias da base de cálculo. E o melhor momento para fazer é o final do ano. Já para a alíquota desses impostos, aplica-se a regra geral, que eu falei para vocês, que é a anterioridade, eu não posso cobrar antes de instituir, e 90 dias, eu não posso cobrar antes de 90 dias decorrida a instituição do tributo. Essas explicações quanto ao IPVA, gente, elas se aplicam aos veículos usados. As legislações prevêem que, no dia em que se adquire um veículo novo, já ocorreria o fato gerador e pagar-se-ia proporcional até o fim do ano. Portanto, os veículos novos que forem comprados já estariam sujeitos à nova alíquota. Em relação ao IPTU dos imóveis novos, eu quero que vocês prestem atenção. A expedição do habite, ou quando ficar comprovado que o imóvel já está com uso habitacional, mesmo sem esse habite. Anterioridade e medida provisória. Gente, a gente tem uma previsão na Constituição que diz claramente o quê? A Constituição, no artigo 62, parágrafo 2º, diz que a medida provisória, que implica instituição ou majoração dos impostos, exceto aqueles que nós já havíamos falado, né? Imposto de importação, imposto de exportação, IOF, IPI, ela produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte em que houver sido convertida em lei. Então, imagina que foi criada uma medida provisória em 2020, ela só foi convertida em 2021, ela só vai ser cobrada em 2022. Entenderam bem a sequência? Então, vamos ver aqui algumas observações em relação a isso. O intuito da norma foi proteger o ocorrido no dia 31 de dezembro de 1994, que era muito comum anteriormente o governo deixar o último dia para majorar tributos. Segundo esse dispositivo, gente, a medida provisória que aumentar o imposto, a anterioridade vai ser contada não da data da medida provisória, mas da data da conversão em lei. Se na conversão em lei forem modificados aspectos relevantes, conta-se novamente a anterioridade e a noventena. Essa regra somente se aplica aos impostos. Fica de olho nisso, hein? Agora vem aqui as nossas referências bibliográficas, se vocês quiserem consultar. Desenvolva o nosso caderno inteligente com os esquemas sobre a matéria, é sempre muito importante.
Pessoal, essa é a nossa aula, espero que vocês tenham compreendido tudo. Parem, vejam o vídeo, avancem, voltem quantas vezes vocês quiserem, por isso está aí no nosso canal, no nosso contato. Estudem bastante, um abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula.